Vamos falar dessa história aqui? Monstro. Monstro. Essa é a palavra usada pela mãe para descrever o próprio filho. Esse homem, olha o que ele fez. Ele é acusado de matar o irmão de forma extremamente cruel. A vítima é o Robson de Freitas, 31 anos. É um sujeito muito querido por todo mundo, pai de família, trabalhava de encanador e o Robson morreu na segunda-feira. Ele ficou uma semana internado em estado grave. Ele teve boa parte do corpo queimado, o corpo dele queimou assim. Um trabalhador que estava consertando a fiação de casa. E aí o irmão chegou. O Robson achou que ele estava ali para ajudar, mas não estava. Ele foi lá para matar o irmão. Vamos ver essa história. Uma família que tenta entender o motivo por trás de tanta violência. Por que ele fez uma maldade dessa? Droga, né? Sei lá. Pode ser até inveja, a gente não sabe. Monstro. Sabe, um monstro. Porque o que ele fez... Tem outro nome pra chamar? Robson de Freitas morreu depois de ter o corpo incendiado no quintal de casa. O suspeito de cometer o crime é o irmão dele. Segundo a família, não teve briga, não teve discussão alguma. Robson foi pego de surpresa. Ele não chegou a dizer, puxa vida, o meu irmão tá me incomodando. Não tinha. Não tinha. O Evésio teve um surto psicótico de droga, porque foi do nada. O Robson não tava esperando, tanto que ele tava de costa. O Robson até falou bem assim que o Evésio, ele tava pensando que o Evésio ia ajudar ele. Porque o Robson tava fazendo o quê? Tava ligando a luz que o Evésio cortou. O líquido inflamável que foi usado para o crime estava misturado nessas duas garrafas. Querosene com combustível, a família não tem certeza. Depois de misturado, o autor do crime colocou dentro desse balde e jogou no Robson. Mas como que isso aconteceu? Primeiro, o Robson, por volta das 8 horas da noite, ele estava arrumando aqueles fios que agora estão emendados, mas eles estavam completamente soltos naquela noite. E com isso, não tinha energia elétrica nas 5 casas que estão construídas neste terreno. Tinha uma escada esticada que o Robson estava mexendo, tentando arrumar, quando foi surpreendido pelo irmão, que chega com o balde vindo daquela direção. Ele vem correndo para cá e joga nas costas de Robson. Não tem nem tempo para discussão, muito pelo contrário, porque todo aquele líquido inflamável cai das costas do Robson e boa parte deles no chão. É neste momento que o autor do crime acende um fósforo e joga, ateando fogo em tudo. Eu escutei aquele estouro que deu. Eu até achei que era o Sil que tinha juntado. Quando eu vi o meu filho, estava pegando fogo, homem. Pegando fogo. Sabe que eu fiquei... a minha vida foi gritar, só sabe... E daí, como ele tinha uma piscininha da filhinha dele atrás, a minha outra filha foi assim... Robson! Você joga na piscina. E com muito custo ele ouviu. Ele levantou e ainda falou com a esposa dele. Eu pensei que hoje eu ia morrer. Ou seja, ele estava, de certa forma, consciente. Estava conversando com as pessoas. E foi, mas mesmo assim, claro, foi encaminhado para o hospital. Foi. Aí ele foi encaminhado pro Cajuru. Aí no Cajuru eles mandaram ele pro evangélico. Foi onde ele foi. Mandou mensagem para uma par de gente. E... ficou uma semana internado. Isso. O estado de saúde do Robson a gente sabe desde o começo que era gravíssimo. Até porque ele teve 30% do corpo queimado, teve queimaduras de vias aéreas e pulmão. Mas a morte pegou de surpresa. A morte pegou de surpresa. A gente não esperava. Ontem a notícia que veio do hospital é que ele estava reagindo. Que ele estava reagindo. A gente tinha esperança realmente que ele saísse dessa. E daí era uma meia-noite, a irmã dele me ligou chorando que ele não tinha registrado. A família acredita que o autor planejou o crime, inclusive ao comprar o líquido inflamável. O que o Evésio falou pro teu filho? Ele falou assim, sempre queria te matar. Agora chegou a hora. Mas a senhora, como mãe, é que não entende de onde que vinha toda essa maldade, essa vontade de matar o próprio irmão. É que o Elvésio é filho do meu falecido marido. E o Robson é do atual que eu tive, né? Eu não sei se ele tinha ódio dele, por causa que ele era
muito querido demais. A gente se conheceu assim logo que a gente já veio morar aqui. E o Robson era muito parceiro, assim. A gente passou por dificuldade na vida. Eu lembro dele vir me chamar pra gente ficar pilote junto, pra conseguir dinheiro, pra comprar as coisas de casa. Da gente vender latinha na frente do show também. Eles discutiam muito ou não? Não, até porque o Robson, ele pagou o próprio irmão pra arrumar a casa dele, pra ter mais estabilidade na casa. Até mesmo porque o Elvésio não trabalhava e ele... É difícil de explicar, não tem explicação. Não, eu tava louco de droga. Não, pior que ninguém, é um desumano. Não quer saber da vida, não trabalha. Ninguém entende por que aconteceu isso. Segundo a família, o suspeito tentou matar Robson há alguns anos. Deu 2 facadas na perna da vítima, que não se feriu com gravidade. No histórico do suspeito tem mais. Em 2014, ele foi preso, adivinha pelo quê? Tentativa de homicídio contra a namorada. Ficou 3 meses atrás das grades e foi solto. A família e amigos de Robson pedem por justiça. Isso porque o irmão de Robson fugiu instantes após o ataque. O detalhe, com uma mala de roupas. Eu quero justiça porque não dá. Não dá pra dizer que o Robson hoje ele tá lá e vai ficar um monstro zanzando pela rua. Ele tirou uma pessoa que era tudo na família. Ele destruiu a nossa família, entendeu? Tem uma filhinha de 5 anos que até agora não sabe nada do pai. Que tá morto. E o outro tá aí, ó. Você vê, né? A própria mãe pedindo a prisão do filho, chamando ele de monstro. Recentemente teve um que matou uma pessoa e a mãe ligou aqui, falou um monte de bobagem pra mim. Só faltou me ofender. Até ofendeu, é que eu não me ofendo com pouca bobagem. É que tem mãe que passa a mão na cabeça de filho vagabundo, de criminoso. Essa aí não, essa aí que é justiça. Ela não admite o próprio filho ter tirado a vida do irmão. Uma covardia, uma cachorrada tremenda. Agora a mãe tá em luto, né? 2 vezes. Um que matou e o outro que infelizmente nunca mais ela vai poder abraçar. Que loucura. Atenção urgente aqui, o Thiago Silva tá me chamando. Tá, ele tá agora aqui com o delegado Thiago Andrade. Ô Thiago, como é que tá essa situação? Você conversou com o delegado agora. Como é que tá essa situação sobre a investigação desse filho que matou esse próprio irmão aí? Que história, Thiago Silva? Pois é, o autor se apresentou à polícia, ele deu a versão dele, ele viu o Furlan. O que o autor contou para o delegado responsável pela investigação? Que os 2 irmãos, eles tinham uma treta. Qual que era a confusão? O autor, ele tem uma deficiência na boca. E esse irmão que morreu, que ele ateou fogo, sempre passava do lado dele e falava assim: ô boca torta, ô boca torta. Ele não gostou. Isso foi machucando o coração dele, ele foi guardando isso. Os 2 irmãos não tinham um bom relacionamento, o que morreu ficava chamando o que matou de boca torta. Aí diz que no dia, na versão apresentada pelo autor, não seria um crime premeditado. Ele estava arrumando a motocicleta, ele estava passando ali na correia da moto a querosene, aí passou esse irmão. Aí ele falou assim: ô boca torta, você tá aí arrumando a moto? Aí o cara devia estar nervoso com toda essa situação. Ele pegou o líquido, esparramou o líquido e ateou fogo. O delegado perguntou se não era premeditado, ele falou que não, mas o delegado perguntou: e o isqueiro? Ele falou que usava isqueiro porque é fumante. Contou a versão dele, foi ouvido e foi liberado. Vamos ouvir o delegado responsável pela investigação. Ele apresentou a versão no sentido de que ele começou a sofrer muitos xingamentos por parte do irmão dele, muitas provocações por parte desse irmão dele, por conta de uma deficiência que ele tem na região da boca. E por conta disso, então, ele acabou perdendo a cabeça, ateou fogo no próprio irmão num dia em que o irmão teria chamado ele ali por esse apelido de boca torta. Ele falou que ele estava limpando a bicicleta dele com o querosene e que ele fumava, ou seja, ele tinha ali no bolso dele um fósforo. Ele então ateia joga, na verdade, esse querosene no irmão,
ateando fogo ali que estava na posse dele. Ele disse que não premeditou essa ação, foi uma ação por impulso. Ele se mostrou arrependido, chegou a chorar no depoimento lá. Obviamente que isso não vai ter um impacto na investigação para a polícia se prende aos fatos. E o fato é que ele ateou fogo em outra pessoa e, na minha opinião, como delegado de polícia que está conduzindo o caso, se ele não teve a intenção de matar, ele assumiu o risco em produzir o resultado. Isso é dolo eventual, ou seja, ele está sendo investigado pelo crime de homicídio doloso. Como não havia uma ordem de prisão para ele, como não havia situação flagrancial, naquele momento a Polícia Civil apenas o ouviu e liberou. Isso não impede que a Polícia Civil venha pedir, então, a prisão dele para que ele responda esse crime preso. Então é isso, o autor do crime, ao se apresentar à delegacia, à autoridade policial, disse que não gostava de ser chamado de boca torta. Isso foi criando um bullying, o cidadão tem uma deficiência no rosto, tem uma deficiência na boca, sofria uma espécie de bullying por parte do irmão e naquele dia ele estava consertando a motocicleta, o irmão veio, fez a piadinha, fez a brincadeira, ele perdeu a cabeça e acabou cometendo o crime. Furlan. Que tristeza, que desfecho de história para essa mãe, hein? Thiago Silva, obrigado pelas informações aí que você trouxe pra gente. Tem muita coisa ainda